Olá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é uma das etapas mais importantes do processo de escolha de tratamento, quando você vai dimensionar uma estação ou vai criar uma estação, você precisa escolher que tecnologia você vai usar. E aqui eu vou falar um pouco sobre essas escolhas e quais as definições, certo? Então, vamos lá. Aqui só lembrando a diferença entre o abastecimento e o tratamento de água. O abastecimento ele inclui a distribuição da água, certo? E sempre que você vai distribuir a água, seja para uma cidade, seja para uma indústria, essa água ela precisa ser potável, ela tem que estar sanitariamente segura, ela tem que estar livre de substâncias biológicas ou químicas que fazem mal à saúde. Por isso, toda a água a ser tratada, ela tem que atender à portaria de potabilidade, né, que a gente viu anteriormente. Como selecionar aqui? Por exemplo, eu vou captar água de um determinado rio e vou abastecer uma cidade com X, um tamanho, né, X de população. O tamanho pode ser uma cidade grande, uma cidade pequena. Isso influencia na escolha da tecnologia? Sim. O tamanho da cidade? Sim. Mas, principalmente, você vai escolher a tecnologia em função da qualidade da água desse manancial que você vai captar. Seja um lago, um reservatório, né, seja um rio de água corrente. Tudo isso vai influenciar na forma com que você vai escolher, que tecnologia você vai escolher. As tecnologias, elas são divididas entre tecnologias com coagulação química e sem coagulação química. Agora eu vou mostrar para vocês o que é essa coagulação e que tecnologia tem e qual que não tem. Mas, enfim, antes mesmo de eu planejar, não, assim, antes de fazer, de mencionar a estação, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso conhecer qual é a qualidade desse manancial. Então, eu preciso de dados de qualidade, eu preciso de um monitoramento desse rio para eu saber a qualidade dele, e não é a qualquer tempo que eu monitoro. Eu preciso de dados, uma série de dados de no mínimo um ano. Mínimo mesmo. O ideal seria entre 4 e 5 anos. Então, para saber qual é a qualidade dessa água, não é tipo do dia para a noite, fui lá, peguei uma amostra e medir. Não, tem muita variabilidade da qualidade ao longo do ano, ao longo da época de seca, ao longo da época chuvosa. Então, para ter uma ideia, né? Porque você vai dimensionar uma estação para 20 anos. Então, você vai escolher uma tecnologia e ela tem que atender mesmo após passar 20 anos. Então, você tem que ter uma representatividade dessa qualidade com o máximo possível de dados para poder ter um dado seguro sobre a qualidade dessa água. E isso, claro, vai influenciar em que tecnologia eu uso. Outra coisa como descobrir qual que é a qualidade? Primeiro, você vai fazer análise da água, você vai coletar várias amostras ao longo de um grande trecho daquele rio, né? Não é só no ponto de captação, é interessante que você tenha amostras de vários trechos. Então, você vai monitorar sólidos, micro-organismos, todas aquelas questões bacteriológicas e também de substâncias químicas, como que eu vou remover, qual que é a turbidez dessa água. Mas, para ter uma ideia também, por exemplo, quanto ao risco químico, principalmente, eu posso levar em consideração o uso e ocupação da bacia. Né? Se é uma bacia para basicamente uso agrícola, a chance de ter pesticida e fertilizante nessa água é grande. Né? Se é uma bacia onde eu tenho muitas indústrias e essas indústrias lançam produtos químicos, é um problema eu ter produtos químicos. Se o manancial que eu vou captar é um reservatório, um lago, um ambiente lêntico, o risco de eutrofização é muito grande. Então, eu preciso ter uma ideia de como que é o uso nessa bacia, né, e as fontes de poluição, que isso vai influenciar também na qualidade, principalmente ao longo do ano, certo? Período chuvoso, boa parte da água vai escoar de vários pontos da bacia e pode carregar parte de poluição. Os principais parâmetros que eu monitoro, né, ao longo desses 4, 5 anos, antes de escolher o tratamento, não podem faltar turbidez, os sólidos em suspensão, análise de cor verdadeira, como eu já disse, indicativo de substâncias úmicas, e coliformes, né, termotolerantes, E. coli e também os totais.
Essas são análises que a gente já viu que são rápidas, de custo mais baixo, e ela não dá uma ideia de como está a qualidade daquela água. Mas, por exemplo, às vezes é preocupante, já que esse tratamento convencional não remove algumas substâncias perigosas, eu tenho uma ideia de como que está a situação e a concentração de metais pesados, de pesticidas, de toxinas. Às vezes você não vai conseguir fazer essas análises mais específicas porque elas são muito caras. Então, você ter uma ideia de como que está o uso na bacia e as possíveis fontes de poluição, às vezes pode substituir uma análise dessa que é muito cara. Então, só de saber que tem risco de ter esse tipo de poluição, de poluente, contaminante, eu às vezes posso escolher até mesmo outro local ou repensar uma outra tecnologia mais avançada possível. Então, é essencial, quando eu vou fazer essa análise da qualidade, eu levar em consideração os usos na bacia hidrográfica. Ó, então aqui tem uma imagenzinha, ó. Aqui imagina que é uma ETA. Então, a ETA, ela tem primeiro uma etapa de coagulação, depois uma de floculação, depois eu tenho um processo aqui de sedimentação, passo pelos filtros, faço a desinfecção e distribuo isso para a cidade. Eu vou mostrar um videozinho bem brevezinho de como que é uma ETA, para vocês poderem visualizar melhor. Bem, esse esqueminha que vocês viram, ele faz parte do tratamento do ciclo completo, tá? Ou seja, é aquele que engloba todas essas etapas, começando pela coagulação. Opa! Ou seja, a coagulação nada mais é do que você... Algumas partículas de tamanhos coloidais, com naturezas que repelem entre si, então partículas pequenas, ali sozinhas, naturalmente, elas não tendem a se agregar. Naturalmente, elas não vão se ligar para formar uma partícula maior, um floco maior. Então, você precisa adicionar um coagulante. Essas partículas pequenas, essas impurezas, elas vão se tornar estáveis, ou seja, elas vão poder fazer ligações químicas, tanto com o coagulante que você inseriu, quanto com as outras partículas, tá vendo? E aí, a partir disso, dessa coagulação, é que essas partículas vão poder formar flocos e, posteriormente, sedimentar, tá? Só que para adicionar esse coagulante na água, eu preciso de uma unidade de mistura rápida, que é dentro da ETA, é nessa unidade é que o coagulante é misturado e que ele reage, né, com esses coloides. Aqui numa imagem, ó, tá mostrando, né, essa partícula coloidal, que são essas partículas pequenininhas, que estão estáveis na água, não se ligam, não fazem ligações. Com a adição do coagulante, elas podem se ligar no coagulante e se ligarem entre si. E aí eles vão fazendo ligações entre si, vão juntando partículas de coagulantes com coloides e formam aí um agregado, um floco, né? Isso vai tornando partículas de maior tamanho que podem facilmente depois sedimentarem. Aqui a unidade de mistura rápida, ou seja, é aqui que o coagulante é adicionado, é aqui que ocorre a mistura do coagulante. Por que chama de mistura rápida? Depois a gente vai ver, mas é basicamente porque o tempo é muito curto e o gradiente hidráulico, ou seja, a rotação, né, inserida, a velocidade inserida ali na água é muito grande. Então, ele pode ser feito a partir de um processo hidráulico, que é comum em calha partial, ou agitador, ou vertedor partial. Esse aqui é um vertedor partial, tá vendo? Ele parece uma cachoeira. E esse aqui é uma calha partial, onde eu tenho um estreitamento aqui, tanto da largura do canal, e eu também tenho uma inclinação no fundo, que promovem aqui um ressalto hidráulico, certo? E isso pode ser feito também através de um agitador mecânico, uma turbina. Então, é só eu colocar aqui um tempo pequeno, um gradiente alto, que eu vou ter ali uma mistura rápida. Tudo isso para misturar o coagulante. Posteriormente, a coagulação, né, uma vez que esse coagulante destabilizou as partículas, eu preciso reduzir a velocidade da mistura.
Eu preciso agora que seja uma mistura lenta. Então, a floculação ela é feita a partir de unidades de mistura lenta. Ou seja, eu aumento a chance de contato entre as partículas, porque está misturando, mas não com a velocidade muito alta, porque se for muito alta, ao invés de formar flocos, eu vou ter a ruptura, né, desses flocos que estão formando. Então, eu reduzo a velocidade para não romper, para não se quebrar esses flocos. Uma vez que eu tive ali a formação desses flocos, no final ali dos floculadores, que podem ser do tipo hidráulicos, eu tenho aqui alguns canais com os que a gente chama de chicanas, que são essas paredes que são intercaladas, e a água precisa fazer um movimento aqui, ela faz um movimento quando ela passa entre essas paredes. E isso é suficiente para adicionar um gradiente de mistura lenta aqui na água e é suficiente para aumentar as chances de contato entre as partículas. Isso aqui é um floculador do tipo chicanas, que podem ser verticais e horizontais, né? Isso depende muito só do tipo de fluxo. E pode ser também mecânico, né? Eu posso ter aqui agitadores do tipo de paletas, quando eu tenho essas paletas adicionadas no agitador, e pode ser um agitador de turbina normal. Eu tenho na escala laboratorial um equipamento que simula essas misturas, tanto rápida quanto lenta, que eu consigo, né, nesse equipamento programar a velocidade da rotação e o tempo. E aí eu simulo o gradiente de uma ETA normal. Então, para saber que tanto de coagulante eu uso e qual o pH ideal da água, eu faço muito esses ensaios nesses jartetes e com base nesses dados é que eu dimensiono as unidades reais da minha ETA. Ou pode ser utilizado também para dosar a quantidade ideal do produto químico do coagulante. Então, passou pelo coagulante, desestabilizou as partículas, no floculador dessas partículas se agregam e formam flocos. Agora eu tenho flocos grandes e eu quero que eles sejam removidos da água. Eu posso ter a remoção deles por meio de decantadores, né, que são grandes tanques de sedimentação. Então, essa água com as partículas floculadas entra no tanque e pela ação da gravidade, esses flocos vão sedimentar o fundo do tanque. Quando eles sedimentam ao fundo, a lâmina líquida clarificada vai direto para o filtro. Eu tenho essa remoção da separação sólido-líquido, né, desse lodo que forma ali no fundo por meio de decantadores, né, que tem algumas imagens de decantadores convencionais, que eles são... Vocês vão ver no tratamento de esgoto, se é que já não viram, os decantadores circulares. Aqui a gente utiliza geralmente os retangulares, ao invés dos circulares. E a gente usa também alguns decantadores de alta taxa, que ele tem uma taxa de sedimentação muito maior. Ele tem várias placas dentro do tanque, tá vendo? Placas planas e paralelas com uma certa inclinação. Isso aumenta a taxa de sedimentação. Então, sedimentou, vai para o filtro. Mas, em substituição ao decantador, eu posso ter um flotador. Quando é que eu tenho um flotador? Quando esse lodo, né, essas partículas, esse lodo, ao invés de sedimentar, eles tendem a ascender. Então, quando eles ascendem, quando eles sobem, eu uso flotadores. No tratamento de água, é mais comum você usar os decantadores. A não ser que, por exemplo, você vai trabalhar com um reservatório onde se tem a presença de algas. Geralmente, quando se tem muitas algas, as algas elas flotam, né? Ao invés de sedimentarem, elas flotam. Então, para facilitar o tratamento, eu utilizo um flotador ao invés do decantador. Então, os dois têm a mesma função. A diferença é que um lodo sedimenta e no outro ele ascende. Então, ou eu tenho um ou eu tenho o outro, certo? Nunca os dois juntos. Geralmente eu uso muito flotação por ar dissolvido, que é quando eu adiciono algumas bolhas de ar, elas vão se ligar a esses sólidos e vão diminuir a densidade, vai fazer com que eles flotem com mais eficiência, tá? Aqui já está até dizendo, ó, admite carga de turbidez de até 600 unidades de turbidez, mas que isso não é legal usar essa tecnologia.
E então agora, como eu removi esse lodo, ou seja, num decantador ou num flotador, agora essa água ela vai para um filtro. Então o filtro ele vai remover o que não foi removido nos decantadores ou flotadores. Então ele serve para remover, para ter certeza, para uma garantia de que você teve a remoção total desses sólidos suspensos na água. Os filtros, eles podem ter mais de uma camada de um meio filtrante. O meio filtrante pode ser de diversos tipos de materiais granulares. É muito comum o uso de areia ou antracito, mas você pode ter areia fina, areia grossa, você pode ter outros materiais. Atualmente é muito comum se utilizar também nos filtros carvão ativado, que ele tem um processo de absorção, que tem uma remoção boa de partículas dissolvidas. Depois eu vou falar um pouquinho. Mas esses são os materiais convencionais. Pode ser de camada simples, dupla, quando é mais de um material, tripla e assim por diante. Quantos mais materiais eu tiver, tipos de materiais, ele pode ter mais de uma camada diferente. E ele é dividido também quanto ao fluxo. Os filtros podem ser de fluxo descendente, quando a água entra no filtro de cima para baixo, ou ascendente, quando o fluxo da água é de baixo para cima. Então, coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtros. E depois, a desinfecção, que geralmente é feita por cloro, por ozônio, ou algum agente químico, ou ela pode ser feita também por uma desinfecção física, como eu disse, quando usa-se radiação ultravioleta, ou até mesmo calor, mas o mais comum é radiação ultravioleta. Então, passei por essas etapas, eu tenho todas as etapas, digamos, de um tratamento convencional. Então, as etapas que trabalham com todas essas etapas, elas são ditas do ciclo completo, que é uma imagem de um tanque de contato, onde eu faço o processo de desinfecção. Esses cilindros que vocês estão vendo são cilindros de cloro-gás. Quando ele entra em contato com a água, ele libera o cloro ativo, que é dissolvido, e ele reage com os micro-organismos, provocando a inativação dos mesmos. E esse daqui é só uma imagem para vocês verem como que funciona na época. Então, o tanque de contato é a unidade para desinfecção. Então, como eu disse, as tecnologias podem ser com coagulação ou sem coagulação. Tudo isso que eu falei faz parte do tratamento convencional, mas além do convencional, eu posso ter a retirada de algumas dessas unidades que eu falei, que é o caso da filtração direta, quando eu tiro os decantadores ou filtradores. E dupla filtração é quando eu tenho mais de um tipo de filtro direto. Mas todos esses dois aqui, filtração direta e dupla filtração, eles só têm filtros. Basicamente, faço coagulação e mando a água direto para o filtro. E tem outros tipos de tratamento que são chamados sem coagulação, que é o caso da filtração lenta, o caso da filtração em múltiplas etapas, que também tem filtro lento, ou a filtração com membranas filtrantes. Lembra quando eu falei da dessalinização da água? Dessalinização é utilizado membranas. Aqui um esqueminha, fluxograma das etapas de cada uma dessas tecnologias. Então, primeiro, como que eu vou selecionar a tecnologia? Primeira coisa, eu vou levar em consideração a qualidade da água bruta, que é a água do rio. Se ela for uma água com uma qualidade muito boa, sabe, assim, uma qualidade boa mesmo, que é uma área preservada, que a turbidez é muito baixa, que o rio é bem clarinho, bem clarificado, não tem muitas fontes de poluição nesse manancial, ótimo. Que tecnologia eu posso usar? Filtração lenta, depois eu vou explicar sobre ela. Mas é uma tecnologia que só dá para fazer quando a qualidade é muito boa. Então, se tem uma água muito boa, pega a água do rio e mando direto para esse filtro lento. Depois eu faço a desinfecção e a fluoretação e pronto, né? Já distribuo para as casas. Se a água não tá tão boa assim, talvez ela tenha muitas folhas, muita areia, algo do tipo, galhos, aí eu posso usar o filtro lento, mas com alguns filtros antes.
Então, eu faço um filtro de pedregulho, que é uma porosidade maior, para remover galhos, folhas. Depois eu faço um filtro de pedregulho ascendente, quando a água entra de baixo para cima. E depois eu mando isso para um filtro lento, tá? Então, nos dois casos, eu preciso de uma água com uma qualidade muito boa. Então, essas duas tecnologias, vocês podem ver que não tem coagulação. Você pega a água do rio e manda direto para esses filtros. Agora, quando eu falo de uma ETA convencional ou ciclo completo, é quando eu faço tudo que tem direito, que é esse caso aqui, ó, ciclo completo. Ciclo completo, eu pego a água do corpo hídrico, faço coagulação, faço a floculação, que é para a formação dos flocos. Depois, eu faço para um decantador ou um flotador. Depois disso, eu mando para um filtro descendente, faço a desinfecção e faço a distribuição da água. Então, o ciclo completo tem todas essas etapas. Mas, se a água tem uma qualidade melhor, eu não preciso necessariamente fazer todas essas etapas. Eu posso fazer o chamado filtração direta. Essa filtração direta, ela pode ter floculação ou não, tá bom? Então, uma filtração direta com floculação, o que eu faço? Pego a água do rio, passo por uma unidade de mistura rápida, faço coagulação, né? Adiciono um coagulante, mando para um floculador, onde vai formar flocos. Depois faço a filtração, ou seja, o que vocês sentiram falta aqui? Eu removi os decantadores e flotadores. Então, na filtração direta, eu não tenho a unidade de sedimentação. Então, aqui, esses flocos não podem ser muito grandes, eles têm que ser flocos menores, porque eles vão ser removidos nos filtros, certo? Aqui numa ETA de ciclo completo, os flocos, eles têm que ser grandes o suficiente para sedimentar, tá bom? Então, o ciclo completo tem decantadores. Esses filtros diretos, depois vocês vão ver que eles podem ser de fluxo ascendente ou descendente, pode ter floculação ou não, mas depois a gente vê isso. Mas filtração direta não tem decantadores e nem flotadores. E há outras tecnologias sem floculação, que daí é quando a água tem uma qualidade muito pior, quando eu tenho muitos metais pesados, ou toxinas, ou pesticidas, alguma coisa que causa muito mal à saúde, e eu preciso remover. Então, aí no caso, eu vou usar outras tecnologias, que são as de separação por membranas. Hoje em dia, a gente já tem essas tecnologias substituindo essas que a gente vai estudar, né? Então, essa parte de coagulação, floculação, decantação, vem sendo substituída por alguns tipos de membranas. Em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma ETA de membranas. Então, ao invés de fazer todo o processo convencional, a ETA ela era toda automatizada. Você basicamente pegava a água do Lago Paranoá e enviava ali para algumas membranas. E só as membranas é suficiente. Então, você faz o máximo pré-tratamento com algum tipo de filtros em cartucho, um filtro comercial. Envio isso para as membranas e as membranas vão remover basicamente tudo que o convencional remove. Eu faço a desinfecção e faço a distribuição dessa água. Então, em Brasília, a gente já tem uma ETA de ultrafiltração operando. Depois eu mostro para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu só coloquei o esqueminha das etapas, tá bom? Então, quando eu falo de um tratamento do ciclo completo, eu tenho todas essas etapas. Então, capta a água no corpo hídrico. Eu tenho que fazer a coagulação, até colocar aqui, ó, maior dosagem de coagulante. Por quê? Porque eu quero flocos grandes, beleza? Então, eu quero flocos grandes, por isso eu trabalho com a floculação com um tempo maior, para que os flocos tenham tempo suficiente e contato suficiente para se formarem. Depois da floculação, eu vou ter um decantador, onde vou remover boa parte desses flocos. E depois eu tenho uns filtros geralmente descendentes, com uma grande profundidade, para ter uma boa remoção do material que ficou residual.
Pois nos filtros eu já faço a desinfecção e a distribuição para a cidade. Quando é que eu sei que eu tenho que usar essa tecnologia? Lembra na primeira aula que eu falei de classificação dos corpos hídricos? Rios classe 2, lembram? Que são aqueles intermediários que não têm uma qualidade muito boa, mas que também não é ruim demais, geralmente os rios em áreas agrícolas. Que são os rios aqui de Goiás? Sim, tem que fazer qual tecnologia? Essa é a tecnologia usada em Rio Verde, Santa Helena e todas as cidades aqui quase de Goiás. Por quê? Porque essa ETA, ela pega uma qualidade ruim. Por exemplo, os nossos rios daqui da região, quando chove, eles têm uma diminuição da qualidade. Então, se eu tenho aqui uma área agrícola muito grande, com solo exposto, quando chove, boa parte desse solo vai parar onde? Nos rios. Então, a turbidez da água ela aumenta muito. Então, esse tipo de tecnologia consegue remover uma turbidez de até 1000 unidades de turbidez. Precisa de decantação. E na decantação consegue remover até 1000 de turbidez. E se eu usar flotação ao invés de decantação, aí tem que ser uma qualidade melhor. Tem que ser de, no máximo, 600 unidades de turbidez. Então, a flotação, ela não segura, não remove bem quando a turbidez da água é muito alta, beleza? Filtração direta. Filtração direta, eu tenho uma redução de custos, porque eu vou eliminar a etapa de decantadores ou flotadores. Não tenho flotadores e nem decantadores. Ah, tá. Então, se eu remover o decantador, eu não posso ter flocos grandes, por isso eu uso menos coagulante na etapa de coagulação. E eu também trabalho com um tempo menor de floculação. E às vezes eu nem tenho floculadores nessa tecnologia. Eu tenho só coagulação e filtros. E o que acontece? Basicamente, todos os sólidos vão ser removidos nos filtros, por isso que chama filtração direta. Pego a água bruta, faço uma coagulação e mando para o filtro. Só que, olha aqui, a qualidade da água tem que ser muito melhor. Ó. Ela suporta a carga de turbidez entre 50 e 60, ou seja, muito menos. O outro conseguia remover até 1000. Então, aqui na filtração direta, eu só vou escolher essa tecnologia se a qualidade da água já for boa, tá? E eu não ter muita alteração da turbidez ao longo do ano. Então, aqui está falando que ela consegue remover bem até 60 unidades de turbidez, cor até 30 unidades, o pH tem que ser menor que 7 e a alcalinidade menor que 20. Porque depois a gente vai ver, quando a gente for estudar os mecanismos de coagulação, que o mecanismo de coagulação usado para filtração direta é diferente do mecanismo usado para o ciclo convencional, beleza? Então, aqui eu uso dosagens de coagulantes bem mais baixas, né, do que quando comparado a essa daqui do ciclo completo. Os filtros diretos podem ser descendentes, quando a água entra de cima para baixo, ou podem ser ascendentes, quando a água entra de baixo para cima. Qual a diferença desses filtros? O descendente, eu preciso de um floculador. Então, eu faço coagulação e, geralmente, a floculação ocorre em uma unidade de mistura lenta, um floculador. E para, então, ir para o filtro. Quando eu falo de filtração ascendente, quando a água entra de baixo para cima, a floculação não precisa existir. Então, poderia pegar... Poderia pegar isso, ó. Cortar aqui, ó. Não preciso de floculador, então reduzo mais custo ainda. Por quê? Porque a floculação ocorre aqui, ó, dentro do próprio filtro. Geralmente eu tenho uma camada aqui de pedregulhos, e esses pedregulhos vão promover ali uma floculação intensa. Então, se fiz coagulação, mando para esse filtro, como ele tem ali uma resistência maior e o pedregulho tem um poro maior, ocorre floculação ali mesmo. Qual o problema dele? Eu tiro o floculador, mas, por outro lado, tem um maior custo com a lavagem do filtro, né? Porque ele vai entupir mais facilmente por conta da floculação que ocorre.
eu posso ter o chamado dupla filtração. Não tá pegando aqui, né? Peraí, pronto. A dupla filtração é quando eu tenho a captação, a coagulação, aí eu tenho um filtro direto ascendente e depois, em seguida, um filtro direto descendente, entendeu? Então, são dois filtros seguidos. Então, um descendente e o outro ascendente. Então, quando tem dois filtros, chama de dupla filtração. Então, até aqui, ciclo convencional e filtração direta e dupla filtração são tecnologias chamadas tecnologias com coagulação. Todas elas têm coagulação. Filtração direta e dupla filtração não tem decantadores, né? Mas tem as demais unidades. Quando eu quero fazer o tratamento sem coagulante, aí eu posso ter a filtração lenta, que é uma técnica bem rudimentar, inclusive foi os primeiros filtros a existirem no mundo, né? Londres foi os primeiros a adotar esse tipo de filtro. Lá na década, sei lá, já até esqueci, acho que 60 ou 70, não sei. Ou até antes, foi. Os primeiros filtros lentos foi, né, há muitos anos atrás. Aqui a gente tem uma imagem de um filtro lento. Como o nome diz, a taxa de filtração dele é bem mais baixa do que esses filtros que a gente acabou de mostrar, né? Esses filtros aqui, dos ciclos convencionais e diretos, são chamados filtros rápidos, porque eles atuam com uma taxa de filtração muito alta. Ah, tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tamanho de um filtro lento é muito maior em questão de área quando comparado a um filtro rápido, porque para a mesma vazão, a taxa dele é menor. Como a taxa é a vazão pela área, quando para uma mesma vazão em um filtro lento, a área vai ser maior quando comparada a um filtro rápido. O tipo de operação desse filtro lento é muito mais simples, porque a lavagem dele não é com água, não é a lavagem dos poros. Basicamente, eu só removo as camadas superficiais do filtro. Como ele trabalha com uma taxa muito lenta, existe aqui uma formação de uma camada biológica de micro-organismos. Então, vai formar, tá vendo essa parte brilhosa, que ainda não foi limpa? Ela chama Schmutzwurzel, enfim, esse é o nome dela, que eu acho que é alemão. Mas nada mais é do que uma camada de micro-organismos, uma camada gelatinosa que cria aqui na superfície. E essa é o segredo desse filtro. Basicamente, esse filtro ele não atua só por uma fonte de emoção física, né? Que é a ação de coar, mas sim esses micro-organismos ajudam a remover boa parte da sujeira e dos micro-organismos presentes na água. Então, quando eu tiro essa camada, esse filtro ele não tem uma remoção boa de turbidez. Eu preciso ter a formação dessa camada. Só que chega um ponto que essa camada fica saturada de sujeira, então eu preciso tirar ela e esperar um tempo para que ela cresça de novo. Então aqui vocês estão vendo a imagem de uma limpeza do filtro, onde ele tira essa camada biológica aqui. Quando é que eu uso esse filtro? Quando a turbidez é muito baixinha, a qualidade é muito boa, e quando a comunidade ou a cidade que vai ser abastecida é pequena, porque como eu disse, se for uma comunidade grande, eu teria aí um filtro gigantesco, né? Sei lá, 1 hectare ou até mais. Então, não funciona para cidades grandes, porque a área em planta é gigantesca, beleza? Se for uma cidade pequena, esse filtro fica de tamanho reduzido. Aqui uma imagem do filtro lento. Ele não é legal para remover substâncias úmicas, porque, como eu disse, ele é um filtro com uma camada biológica, então ocorre uma degradação ali de alguns micro-organismos e até mesmo da matéria orgânica presente. E substâncias úmicas são matérias orgânicas que não degradam mais, elas já atingiram o seu máximo de degradação, então ela já está estável, não degrada mais. Como ela não degrada mais, ela não é removida pelo esse filtro, porque esse filtro atua basicamente por degradação. Como funciona o filtro lento? Faço captação da água, mando direto para o filtro. É isso. Só passo pelo filtro. É o único tratamento. Inclusive, vocês lembram que a portaria diz que toda água superficial precisa ser filtrada.
Então, se a água é superficial, eu tenho sempre que filtrar. Se a água é muito boa, eu posso usar um filtro lento. Se não, eu tenho que ir para as etapas com coagulação. Filtração em múltipla etapa é quando eu tenho filtros aqui anteriores ao filtro lento, como o filtro de pedregulho, ou esse de filtração dinâmica, que é quando ele é descendente e ascendente, mas enfim, eu tenho pré-tratamentos aqui, pré-filtros, que servem para remover sujeiras mais grosseiras, como galhos e folhas. Ok, então falei de filtração lenta, que é sem coagulação, falei de filtração de ciclo completo, tratamento de ciclo completo, que é o mais usado no Brasil, que tem todas as etapas. Falei da filtração direta, que não tem todas as etapas, que você tira algumas. E agora eu vou falar de alguns tipos de tecnologias mais específicos, que servem para remover alguns tipos de impurezas que não são removidas nos outros processos. Por exemplo, eu posso fazer aeração. A aeração ela serve para remover ferro, compostos voláteis, cor e odor e remoção também de gás carbônico. Então, se eu faço uma aeração, adiciono ar aí na água e ajuda a remover esse tipo de impureza. Posso usar isso geralmente para água de abastecimento industrial. Depende muito do que requisito de qualidade eu quero. A absorção tem sido cada vez mais usada, como eu disse, tem alguns tipos de carvão ativado que dá para eu adicionar no filtro convencional. E a absorção serve para remover compostos orgânicos de baixo peso molecular, por exemplo, pesticidas, toxinas, né? Então, ele consegue remover alguns compostos bem pequenos que um filtro convencional jamais consegue remover sem um material que absorve essas impurezas. E tem o filtração em membranas, que são tecnologias avançadas, tá bom? Muito comum na dessalinização, que é a remoção de sal da água do mar, mas também ela serve para remover compostos orgânicos, tal como eu disse, da absorção. Ela serve para remover micro-organismo, ela serve para remover micropoluente. Eu tenho vários tipos de membranas. Membranas que substituem o tratamento convencional, ou seja, que tem um tratamento parecido. Tem membranas que podem ser usadas no tratamento do esgoto. E tem membranas que podem ser utilizadas para remover água de sal da água do mar. E tem membranas que servem para remover micropoluentes, como metais pesados, pesticidas e etc. Aqui a gente tem a imagem de um carvão ativado, então a absorção de carvão ativado geralmente esse carvão é de um material carbonáceo. Aí você fala, o carvão que eu utilizo para assar a minha carne lá na churrasqueira, ele é um carvão ativado? Não, ele é só um carvão. Mas é um carvão que não passou por um processo de ativação, ou seja, a quantidade de poros e microporos desse carvão é muito baixa. Então, o carvão ativado, ele passou por um processo de ativação, ou seja, ele contém uma quantidade gigantesca de poros internos, que são pequenos e grandes, que aumenta ali a sua área superficial interna às vezes, os poros que tem ali a área superficial do carvão é algo gigantesco, bom, porque ele é extremamente poroso. E é por conta desses poros que boa parte das substâncias conseguem se absorver. Quanto maior a área interna ele tem, mais capacidade de absorção ele tem, concorda? Ele consegue remover bastante contaminante dissolvido, que são, como eu já disse, os mais difíceis de remover. Geralmente são por processos químicos, mas alguns não são removidos por processos químicos, então eu posso usar a absorção aqui no carvão ativado ou outros materiais. O carvão ativado é o mais comum. Geralmente, esses carvão pode ser de origem mineral, vegetal ou animal. Tem estudos que fazem carvão de banana, de casca de banana. Em nível de pesquisa, você tem carvão feito de casca de banana. Mas você pode ter de origem animal, como feito de ossos, né? E você pode ter de origem mineral, por exemplo, a bentonita,
né, e outros carvões que são naturais, que são de origem mineral. Todos eles precisam passar por um processo de ativação, que geralmente é um processo químico, né, ou térmico, que você utiliza para produzir esses chamados microporos e macroporos. Às vezes, um macroporo ele é maior que um micrômetro, e um microporo, eles são menores que 1,5 nanômetros. Lembra que eu falei que algumas substâncias são muito, muito pequenas na escala de nanômetro? Então, aqui, a depender da qualidade desse carvão, se ele tiver muitos microporos, eles conseguem remover alguns poluentes com essa escala aqui de nanômetros, certo? A distorção que ocorre no carvão, ela pode ser química, quando você ocorre por meio de ligações químicas, principalmente covalentes, e ela pode ser também uma distorção física, né, quando ocorre ali a interação intermoleculares, por exemplo, do tipo de Van der Waals, né, que é em função basicamente do tamanho dos poros e relação ao tamanho da molécula. Vou falar bem superficialmente, porque essa disciplina, ela basicamente tem na sua meta o tratamento do tipo convencional, o ciclo completo. Então, essa parte aqui já é um tratamento mais avançado. Então, vou falar de uma forma bem superficial. Se vocês tiverem interesse em trabalhar com isso, que é provavelmente o que vocês vão trabalhar no futuro, se vocês forem para uma indústria, ou se vocês, né, a tendência do futuro é essas tecnologias irem substituindo as anteriores. Então, é interessante que vocês talvez façam alguns estudos, leiam alguns artigos e até mesmo façam uma especialização ou um mestrado na área. Filtração por membranas, vou mudar aqui. Essa daqui é uma avançada também, uma tecnologia avançada. Ai, meu Deus, consigo. Aqui é uma imagem de uma estação de tratamento do tipo de membranas, tipo membranas. Então, visualmente não dá para ver muita coisa, são algumas tubulações com membranas dentro, módulos de membrana. Geralmente são todos comerciais, então às vezes o custo disso é muito elevado. E o interessante das membranas é que geralmente ela entra aqui a água bruta, né? E ao invés de ter uma água saindo como se fosse um filtro normal, que você tem, entra e sai, né? Um fluxo só. Aqui você vai ter 3 fluxos. Um fluxo de água limpa, que é o chamado permeado, e um fluxo com água suja, que é o chamado concentrado. Ou seja, todas as impurezas que você quer remover, ela vai estar nesse fluxo de concentrado. E às vezes, por que eu falo que ela é uma tecnologia cara? Porque a quantidade de água produzida, água suja, é maior do que a água limpa. Então, às vezes, a produção é muito baixa. Então, quando eu falo dessalinização, 90% da água é concentrada, é água com sal. Apenas 10% vai ser água pura, né? Então, isso encarece muito essa tecnologia. Essa daqui é uma unidade de ultrafiltração, depois eu vou mostrar a diferença, mas ela é a unidade que eu disse de Brasília, que eu usei no meu mestrado, a água dela. E ela capta a água do Lago Paranoá e abastece parte da cidade de Brasília. Eu tenho 4 tipos de filtração em membranas, lembrando que membranas elas não são só essas, eu tenho membranas de diálise e de eletrodiálise. Essas membranas que eu vou mostrar para vocês são membranas movidas à força motriz, né? Então elas são membranas de pressão. Então adiciona uma pressão hidráulica e ela consegue ter essa passagem, né, da água pela membrana a partir dessa pressão hidráulica. Então, esse tipo de membrana pode ser dividido em 4, que são as microfiltração, ultra, nanofiltração e osmose reversa. Essa osmose reversa é a mais usada, foi a primeira a existir, que é utilizada para dessalinização da água do mar. Então, ela foi aplicada à remoção de sais e foi uma das primeiras. Hoje em dia, já tem outros tipos de membranas, que são nano, ultra e micro. A unidade de Brasília, essa daqui, ela é desse tipo aqui, ó, ela é de ultrafiltração. Ela remove mais ou menos, tem uma remoção parecida com o ciclo convencional,
mas ela consegue remover, às vezes, melhor algumas substâncias úmicas e ela consegue, às vezes, remover, a depender do tamanho do pesticida, ela consegue remover também, o que é impossível no tratamento convencional. Essa membrana de microfiltração, ela às vezes é muito utilizada no tratamento de esgoto, tá? Ela consegue remover bem micro-organismos, protozoários. Ela consegue... Ah, não, desculpa, ela não remove isso, ela remove isso. Ai, gente. Ah, é, tá certo. Esse é o permeado, esse é o rejeito. Então, o que ela remove? Giardibactéria extraporídeo, que é um protozoário. Mas ela não remove coloide, nem vírus, nem sais, nem substâncias úmicas, nem dureza, nem pesticida, ou seja, ela é parecida com o tratamento convencional, mas às vezes ela é um pouco inferior a depender do tratamento. Por isso que ela é mais usada no tratamento de esgoto, para remover sólidos mais grosseiros, perfeito? E micro-organismos. A ultrafiltração, ela já é melhor, tá vendo? Ela consegue remover coloides e vírus, mas ela ainda não consegue remover nem pesticidas, nem sais, nem substâncias úmicas. A nanofiltração ela é muito similar à osmose reversa, só que ela tem uma pressão menor e uns poros menores também. Maiores, poros maiores. Então, ela não remove bem sais como a outra. Então, sal ela não remove, mas ela já consegue remover substâncias úmicas, dureza, pesticidas. Então, ela remove, sim, parte dos íons presentes, inclusive alguns compostos orgânicos dissolvidos. Essa tecnologia é muito utilizada justamente para isso, para micropoluentes, metais pesados, pesticidas, toxinas, substâncias úmicas, mas ela não é usada para dessalinização. Aqui, ó, como que eu sei qual que é qual? Tem diferença no tipo da membrana, não vou mostrar isso agora, mas basicamente o que classificam elas é o tamanho dos poros, que está aqui, ó. A microfiltração tem poros entre 10 a 100, entre 10 micrômetros a 100 nanômetros, tá vendo que é algo grande, né? Maior do que um coloide, né? Já ela consegue remover sólidos suspensos. Geralmente, se eu vou trabalhar com nanofiltração ou osmose, eu preciso ter uma membrana de micro ou de ultra antes, porque eu não posso pegar uma água com coloide, com micro-organismos e mandar para uma membrana dessa. Ela entupiria em segundos. Então, sempre tem que fazer um pré-tratamento antes. No meu mestrado, eu pegava a água tratada numa ETA convencional, então eu pegava a água do filtro da ETA e mandava para uma nanofiltração, porque meu estudo era para remover toxina de alga e alguns produtos químicos, compostos químicos provenientes dos plásticos, tá bom? Então, era um micropoluente. Mas essa membrana tem um poro muito pequeno. Um dia, a turbidez da ETA não estava conseguindo atender a portaria. A turbidez da água estava em torno de 5 unidades de turbidez. E por acidente, eu acabei mandando essa água para a nanofiltração, para a membrana que eu trabalhava no meu experimento. E ela entupiu rapidinho, assim, foi coisa de segundo, ela ficou extremamente suja, e isso reduz muito a produção de água, né, o fluxo de água que sai. Então, a água produzida não é possível se você mandar uma água que não foi muito bem clarificada antes. Então, você não quer remover sujeira grosseira aqui, você quer remover somente aqueles compostos de menores tamanho, né, no caso dos micropoluentes. A Ultra substitui muito bem o convencional, então, como eu falei, em Brasília eles usam a Ultra ao invés do ciclo completo. A Nano já é uma escala mais futurística, digamos assim, imagina um cenário apocalíptico em que você falta muita água e você precisa usar ou água do mar ou, às vezes, até mesmo esgoto doméstico para poder abastecer a cidade. Então, para garantir que eu removi boa parte das substâncias que causam mal à saúde, eu teria que usar, no mínimo, uma nanofiltração. Perfeito? Também são muito utilizados em indústria. Como eu disse, às vezes a indústria farmacêutica, eu quero água pura, aí eu posso usar a osmose reversa para isso.
Qual a diferença também, além dos tamanhos de poros? A pressão que eu aplico. Quanto maior a pressão, mais ela vai remover coisas pequenas. Então, como essas membranas são muito densas, os poros são muito, né, são praticamente invisíveis, olho nu, eu preciso de uma pressão muito alta para poder ocorrer esse transporte da água. Lembrando que ela não funciona para um processo de coar como um filtro normal. Ele funciona para um processo de difusão. Não sei se vocês lembram do processo de osmose lá da biologia, mas é um processo similar ao processo de osmose natural. No fluxo osmótico, você tem uma solução mais diluída e uma solução mais concentrada. Vamos pensar que essa concentração aqui é de íons, pode ser sais, pode ser o que for. Geralmente, a água, ela passa por uma membrana, ela é forçada por uma membrana de uma solução mais diluída para uma mais concentrada, até que ela entre em equilíbrio, até que a concentração fica parecida, certo? Processo de osmose, quem me lembra, tem um tomate cheio de água lá dentro, você joga sal, o que acontece com a água do tomate? Ela sai do tomate. Ou seja, por que ela saiu? Porque você aumentou a concentração fora do tomate quando você jogou sal. Então, para entrar em equilíbrio, a água sai do tomate. Aqui é o contrário, por isso que chama osmose reversa. Ou seja, é a inversão do processo natural. Então, eu vou adicionar uma pressão hidráulica que seja maior do que a pressão osmótica de equilíbrio, então uma pressão bem alta, que força com que vamos supor que você tem a água do mar, que é uma água extremamente concentrada, essa água do mar vai ser forçada através da membrana, então ela vai passar pela membrana para uma solução mais diluída, ou seja, eu pego a água do mar, uma parcela dela vai conseguir passar pela membrana e se transformar em água potável. Para isso, eu preciso de uma pressão extra, que é uma pressão hidráulica. Perfeito? Então, é isso que está mostrando aqui, ó. Eu tenho a adição de uma pressão hidráulica e ela faz o processo inverso, do mais concentrado para o diluído. Perfeito? Enfim, né? Isso é só uma introduçãozinha bem básica sobre esses processos de filtração. Quem tiver maior interesse pode depois ver comigo, posso passar algum material, enfim, mas eu acredito que a gente não vai conseguir ver nessa disciplina. Então, eu também recomendo que vocês façam uma disciplina no saneamento, que é a disciplina de tratamento avançado, quem tiver mais interesse nesse tipo de tecnologia. Aqui mostrando alguns estudos, alguns dados que eu trouxe, isso aqui é do meu trabalho, que eu estava removendo a cilintropermoxina, que é uma toxina de cianobactérias. Eu tive uma remoção em torno de 100% para essa toxina usando as membranas de nanofiltração. E aqui eu tenho membranas de osmose e de nanos mais abertos, com poros mais abertos e com poros mais fechados. E aqui vocês têm uma ideia de que tipo de poluente eu tenho e qual que é a remoção. Por exemplo, aqui eu tenho alguns hormônios, ela tem uma remoção na faixa de 90% a 95% de hormônios. Eu tenho aqui alguns fármacos, também tem uma remoção muito boa de fármacos. Aqui eu tenho também alguns químicos que são perigosos à saúde, né? Então, quando eu quero remover micropoluentes como fármacos, pesticidas, hormônios, toxinas, eu preciso recorrer a esse tipo de tecnologia avançada, né? Ou seja, membranas de nanofiltração e de osmose reversa. Então é isso que eu tenho para falar para vocês e até mais.